Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o círculo cromático na aquarela. Vamos ver aqui as cores que conseguimos a partir das cores primárias. Vamos ver também um pouquinho sobre saturação e sobre valor tonal. Para a gente construir o nosso círculo cromático hoje, eu peguei um pedaço de papel no tamanho A5, eu peguei uma folha A4 e dividi no meio. E com o auxílio de um compasso e de régua, eu vou fazer um círculo e dividir ele em 12 partes, tá bom? Então, o meu círculo ficou assim, ó, dividido em 12 partes, não precisa estar tudo certinho, tá bom? É só pra gente conseguir trabalhar mesmo. A gente vai começar dando uma olhadinha aqui nas cores primárias, porque nas cores primárias da aquarela a gente vai ter o tom um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que a gente viu na escola. A gente vai ver um tom de amarelo bem forte, um tom de vermelho mais puxado para o magenta e o azul, que é um azul que a gente chama de cerúleo. Tá vendo? Eu vou usar aqui a minha paleta da Van Gogh, da Royal Talents, e vou usar esse tom de amarelo, que é o amarelo cádmio, esse tom de magenta que chama Quinacridone Rose, e esse azul que é o azul fitalo, azul cerúleo, depende da paleta, aí você vai encontrar com outros nomes, tá bom? Eu vou colocar aqui no papel pra gente dar uma olhadinha como fica eles separadinhos aqui antes da gente colocar no círculo. Olha só, o amarelo, ele é bem saturado, bem forte. E aí também agora a gente vai ver o magenta, que a gente vai ver que aquele vermelho que a gente está acostumado, que a gente viu na escola, ele já tem um pouquinho de amarelo na mistura. A gente vai ver depois a hora que a gente montar o nosso círculo. E tá vendo? Ele é bem puxado pro magenta mesmo. Eu vou até saturar ele aqui um pouquinho mais. E agora aqui o azul é uma cor super forte. Ele é bem saturado, tá bom? Só lembrando, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os materiais que eu tô usando, tá? Agora, a gente vai começar a preencher o nosso círculo cromático. A gente vai escolher um espaço aqui da nossa pizza. Eu gosto de marcar onde eu vou colocar as cores primárias, porque a gente tem que pular 3 casinhas para colocar a próxima cor primária, tá vendo? Então, eu gosto de deixar marcado, porque aí na hora de estudar fica mais fácil. Então, eu coloco onde vai ser a cor e pulo mais 3 casinhas, certo? Então, a gente tem 3 casinhas com as cores primárias que eu vou colocar aqui, para depois preencher o resto. Então, eu vou começar preenchendo aqui pelo amarelo, e eu gosto de deixar mais saturado nas bordas e diluindo um pouquinho até as pontas. A gente dilui um pouquinho com água e vai puxando para as pontas, porque aí a gente já consegue ver uma variação tonal aqui dentro do próprio círculo. E eu vou fazer isso com todas as cores. Então, agora aqui eu vou preencher de azul, vou pular as 3 casinhas e preencher com azul cerúleo. Do mesmo jeito, vou deixar mais saturado nas bordas, vou dar uma aguadinha até a ponta pra gente ver a diferença de tom já aqui dentro do círculo. Então, agora a gente vai preencher aqui com a última cor primária que tá faltando, o magenta. E eu vou seguir o mesmo padrão, deixando saturado na borda e dando aquela diluidinha até a ponta. Agora, antes da gente ver aqui as cores secundárias e terciárias, nós vamos ver a mistura das cores primárias, que ela vai chegar num tom de cinza, mais ou menos. Então, a gente pega aqui um pouquinho do amarelo, aí um pouquinho do azul e depois um pouquinho do vermelho. A ideia é ficar sempre mais ou menos na mesma quantidade de cor de cada tinta, porque aí a gente chega num cinza mais padrão. Mas se você errar de primeira, não tem problema, tá vendo? Aqui eu não consegui e eu vou continuar misturando os outros tons até chegar no cinza. Então, agora sim eu consegui chegar num cinza e eu vou aproximar vocês um pouquinho pra gente ver melhor no papel. E vocês vão ver que é um tom bem acinzentado. Ele é ótimo pra gente tirar a saturação das cores, que é tirar a intensidade de cada cor. A gente vai ver daqui a pouquinho.
Voltando aqui para o nosso círculo, agora a gente vai pegar o pedacinho que ficou no meio aqui, entre esses três, e nós vamos fazer as cores secundárias. Nós vamos fazer que nem a gente fez nas primárias, a gente vai marcar pra gente não se perder, tá bom? E eu vou começar aqui misturando o amarelo com o azul, e a gente vai tentar colocar mais ou menos a mesma quantidade de tinta de cada um dos tons aqui. A mesma quantidade de amarelo e a mesma quantidade de azul. A gente vai ficar com esse verde, bem verde aqui, e a gente vai preencher como a gente fez com as cores primárias, tá? Então, agora a gente vai seguir aqui preenchendo, agora a gente vai misturar o azul com o magenta, e a gente vai colocar aqui bem no meinho, naquela que a gente marcou como secundária. Vai dar um tom de roxo, eu adoro esse tom de roxo, eu acho ele muito bonito. E no mesmo esquema, mais ou menos a mesma quantidade de cor de azul, tem que ser da magenta pra gente chegar num tom meio termo mesmo. Olha só que lindo que ficou esse tom. E aí, seguindo, a última que falta aqui é o amarelo com o magenta. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez nas anteriores. Misturar as partes iguais de amarelo e de magenta pra gente conseguir aquele laranjinha. Então, agora a gente já tem as primárias e as secundárias aqui no nosso círculo. Agora a gente vai fazer as terciárias e eu vou continuar marcando aqui pra gente seguir no nosso estudo. Seguindo no nosso estudo, a gente vai misturar esse amarelo com o verde que a gente tinha criado. A gente vai chegar num tom meio de verde-limão, um verde bem clarinho. E aí a gente preenche o nosso pedacinho de pizza que tá aqui entre o amarelo e o verde. Aí na próxima a gente vai fazer a mesma coisa, misturar aquele verde que a gente criou primeiro com um pouco mais de azul. A gente vai ficar com um verde meio que a gente chama de azul petróleo, talvez. Não sei, mas também é um tom que eu gosto bastante. A gente vai continuar aqui preenchendo. Agora aqui a gente vai misturar esse roxo com o azul e a gente vai acabar ficando com um azul mais escuro. Não tanto pro roxo, vai ficar bem mais azuladinho. Seguindo aqui a gente mistura o magenta com o roxo e tem um tom meio de rosa escuro, fúcsia, mais ou menos isso. Agora a gente vai usar o magenta com o laranja e a gente vai chegar naquele tom que a gente aprende na escola como sendo vermelho. Como sendo a cor primária vermelha. Tá vendo? Ele é bem parecido com aquela cor que a gente vê na escola, no lápis de cor. E ele já tem um pouquinho de amarelo, por isso que a gente usa o magenta na aquarela. Lembrando aqui, pessoal, que dependendo da paleta, da marca que você estiver usando de tinta, vai ter um pouquinho de diferença nas cores, mas não tem problema, tá? Aí, para finalizar o nosso círculo aqui, a gente mistura o amarelo naquele laranjinha e vai ter um laranjinha bem mais clarinho aqui. Vamos só terminar de completar. Então, agora aqui a gente tem o nosso círculo completo. O que a gente pode ver aqui logo de cara é que na metade, mais ou menos, do círculo, ele tem cores quentes de um lado e frias do outro. Então, todo esse lado que tá pra cá do amarelo, ele vai ser considerado cor quente, porque são cores que tem um pouquinho mais de amarelo, E do outro lado, aqui, as cores que tem mais pigmento azul, mais da cor azul. É considerado mais pros tons frios. Então, observando aqui, a gente consegue também ver as cores análogas, que são as cores que estão próximas umas das outras aqui no círculo e que fazem combinações bem harmônicas. Outra observação bacana aqui é que a gente consegue ver as cores complementares, ou seja, as cores que estão opostas umas às outras, né? Que elas também podem ser chamadas de cores opostas, e elas são ideais para a gente fazer contraste, às vezes um contraste de sombra, ou então até combinações que também ficam harmônicas, por exemplo, o verde e o vermelho, que é muito usado no Natal. Aqui agora a gente vai ver um pouquinho sobre saturação.
A saturação é a intensidade da cor, né? Então, a cor como ela é aqui, ó, esse magenta bem saturado, é a cor é a cor primária dela, que a gente vai ver. Se a gente adiciona um pouquinho daquele cinza que a gente fez lá com as 3 cores primárias, ou então com uma cor complementar, a gente vai tirando a intensidade desse magenta, ou da cor que você estiver usando, pode ser qualquer cor, tá? E aí a gente vai ver aqui como elas vão, dependendo da quantidade de cinza que você coloca, ou da cor complementar que você coloca, ela vai diminuindo a intensidade, tá vendo? Eu vou deixar aqui alguns exemplos da saturação que a gente pode encontrar aqui no magenta, por exemplo. E você pode ir brincando com as suas cores, né? Fazendo as misturas e descobrindo os tons que a gente tem na paleta. Só misturando a cor primária, a cor como ela é, com cinza. Ou com a cor complementar. Aí é uma brincadeira que fica para você fazer e descobrir a sua paleta. E agora aqui, falando sobre valor tonal, a gente vai pegar o tom de azul, esse tom puro aqui de azul, do fitalo, e vai adicionando água. Conforme a gente vai adicionando água na aquarela, a gente vai trazendo claridade para essa cor. E os valores tonais são todos os tons que a gente vai conseguir a partir dessas misturinhas, dessas diluições. Esse é um ótimo exercício para você também fazer aí com a sua paleta e descobrir todos os tons que você pode ter. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. E se você gosta de conteúdos assim, se inscreve no canal, ativa o sininho que logo logo tem mais. Tchau, tchau!